Vamos tomar um tempo para pensar sobre todas as obras que Deus está realizando na época atual, com um sermão intitulado A Salvação Dada àqueles que Perseveram até o Fim. Na China antiga, durante a dinastia Zhou, vivia um homem chamado Jian Taegong. Esse homem não tinha nenhuma posição nobre até ter quase 80 anos e apenas passava seus dias pescando no rio. Sua esposa ficava muito aflita, pensando que teria que ajudar seu marido por toda a sua vida, já que ele parecia ser muito incompetente. Não importava o quanto ela o ajudasse, Jian Taegong nunca pensava em se tornar uma pessoa com uma posição nobre e ficava pescando o dia inteiro. Já que ele tinha 80 anos, a sua esposa também devia ter uma idade avançada. Porém, mesmo com uma idade avançada, ela deixou seu marido e foi embora. Bem naquela época, por causa da crueldade do rei da dinastia Shang, o rei Wan, da dinastia Zhou, começou a reunir intelectuais, pensando, agora é a hora de atacar a dinastia Shang e conquistá-la. Depois de 3 dias de preparação, o rei foi se encontrar com Jian Taegong. O rei sentiu que Jian Taegong era um homem ainda mais extraordinário do que as pessoas tinham dito. Então, o rei revelou a sua vontade a ele e nomeou Jian Taegong como comandante-chefe para conquistar a dinastia Shang. Com estratégias militares que ele tinha adquirido em sua vida, Jian Taegong pôde ser bem-sucedido em liderar o exército e conquistou a dinastia Shang no final. Depois da guerra terminar, o rei Wu se perguntou: como eu devo estruturar o sistema administrativo neste país para que eu possa ser bem-sucedido em governar sobre este vasto território? Então, ele implementou o sistema feudal, onde uma porção do reino era dado a cada estado feudal. Dessa forma, eles podiam tomar conta do reino juntos. Assim, o rei Wu podia estruturar um sistema administrativo, através do qual podia defender o reino contra os inimigos estrangeiros. Quando ele analisou quem foi a pessoa que mais contribuiu para a conquista da dinastia Shang, foi Jian Taegong. Por causa disso, o rei Wu fez com que Jian Taegong fosse rei sobre a dinastia Qi. De repente, Jian Taegong se tornou o primeiro rei da dinastia Qi. Depois de se tornar rei, ele marchou vitoriosamente para Qi junto com os seus subordinados. A esposa de Jian Taegong, que o havia deixado, pensou: já que meu marido se tornou rei, eu posso me tornar rainha agora. Então, ela dançou de alegria e bloqueou o cortejo real, dizendo: eu sou sua esposa, que o serviu e o ajudou por quase 80 anos. Ela estava pedindo a ele que a reconhecesse como sua esposa. Naquele momento, Jian Taegong ordenou que seus servos trouxessem uma tigela com água. Inesperadamente, ele derramou a água no chão e disse a ela: se você puder colocar a água de volta na tigela, eu te reconhecerei como minha esposa. Tem como alguém colocar a água derramada de volta na tigela? Não. Seria o mesmo com o seu status de esposa. Já que ela não suportou até o fim, ela perdeu a oportunidade de receber a gloriosa posição de se tornar rainha do reino. Depois, já que Jian Taegong tinha que fortalecer seu poder soberano como rei da dinastia Qi, estabelecendo sucessores, ele teve uma nova esposa como rainha. E o seu reino se tornou um dos reinos mais poderosos entre os estados feudais. Irmãos e irmãs, por que eu estou contando essa história? A esposa dele suportou até ele estar com 80 anos. Se ela tivesse suportado um pouco mais, ela teria feito parte de muitas coisas boas. Já que ela não pôde suportar um pouco mais, ela perdeu a oportunidade de receber a posição real.
Infelizmente, como no caso de Esaú, que perdeu seu direito de primogenitura, há muitos casos similares neste mundo também. Se não suportarmos até o fim em nossa vida de fé e desistirmos no meio, não poderemos entrar no magnífico, esplêndido e glorioso reino dos céus. Por isso, devemos ter a fé que pode suportar até o fim, não importa quais dificuldades cheguem até nós. Agora, o nosso inimigo, o diabo, está impedindo o povo de Deus de guardar a sua fé até o fim, ao criar rumores malignos, como várias conspirações, mentiras maliciosas e comentários caluniosos. Mesmo se ouvirmos esses rumores, podemos vencer todos eles e permanecer firmes até o fim, se pensarmos sobre a dor e a agonia que o pai e a mãe tiveram que sofrer. Infelizmente, algumas almas são destruídas por se tornarem curiosas sobre esses rumores. A fé que pode suportar até o fim. A salvação é dada àqueles que perseveram até o fim. Isso foi o que o Pai nos ensinou. Quando se trata da nossa fé, há muitos ensinamentos na Bíblia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Bem-aventurados aqueles que suportam até o fim. Na época atual, nunca devemos perder a nossa fé ou desistir dela, pensando em quem são os abençoados e quem são os miseráveis. Nesta terra, Deus escolheu Sião como o último lugar de refúgio para a nossa salvação. Porém, muitas pessoas deixam Sião. Elas erroneamente pensam que elas ainda têm salvação longe de Sião. É muito lamentável que elas pensem assim. Como na história da esposa de Jantegon, alguns podem pensar: a vida não seria melhor se eu deixasse Sião? Ela nunca seria melhor. Quem governa a Terra e todo o universo? Quem administra e guia toda a história, em cada época? Às vezes, as pessoas admitem com seus lábios e reconhecem que Deus faz tudo, mas elas não acreditam completamente em seus corações. Se elas não acreditam completamente em seus corações, elas acabam tendo o tolo ato de abandonar a sua fé. Então, quem estabeleceu Sião, onde a verdade de Deus pode ser encontrada? Vamos encontrar a verdade e ver a palavra de Deus, que nos diz para nunca deixar Sião, indo para o Salmo de número 102. Verso 16. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. Verso 17. Atendeu à oração do desamparado, e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura. E um povo, que há de ser criado, louvará ao Senhor. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Aqui está escrito que Deus edificará Sião. Reedificar Sião não significa estabelecê-la pela primeira vez. Deus já estabeleceu Sião, mas ela foi arruinada. Por isso, a Bíblia testifica que Deus edificará Sião outra vez. É por isso que a palavra edificar foi usada na Bíblia. Deus claramente disse que edificaria Sião. Quando a Bíblia testifica que Deus edificará Sião, isso significa que ele virá pela segunda vez em carne para estabelecê-la de novo, já que a Sião que ele estabeleceu em sua primeira vinda foi arruinada. Vejamos na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos,
O que Cristo fará? Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Por que Cristo deve aparecer pela segunda vez? Se ele não vier à Terra uma segunda vez em carne, o que não será estabelecida? Sião não será estabelecida. Quando Deus enviou seus profetas e servos para construir Sião, ela não pôde ser construída. Por isso, de acordo com a profecia de Ezequiel, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Deus mesmo veio à terra como pastor. Não resta nenhuma profecia de que Deus aparecerá em carne depois de sua segunda vinda. Toda a obra de salvação de Deus será realizada durante a época do Pai, do Filho e a do Espírito Santo. Depois das 3 épocas nas quais Deus conclui nossa salvação ao desempenhar o papel de Pai, de Filho e o de Espírito Santo, não há mais oportunidade para a humanidade receber a salvação. Quando Deus aparece na última época, que é a época do Espírito Santo, o que ele fará com respeito a Sião, que foi destruída? Deus Jeová a edificará. Mesmo que Deus edifique Sião, que foi arruinada, se não permanecermos em Sião ou abandonarmos Sião, nunca poderemos participar da salvação dada a nós nesta época do Espírito Santo. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Vamos abrir no livro de Jeremias, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião. As cidades fortificadas se referem a Sião. Arvorai a bandeira rumo a Sião. Fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem. Os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefatos. Através do profeta Jeremias, Deus está nos ensinando a profecia sobre os últimos dias. Quando o momento de horror e grande medo chegar, está descrito que as pessoas perderão a coragem. Os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Quando lemos o que está escrito, é difícil de acreditar que seja real. Porém, quando realmente acontecer, as pessoas vão compreender. Uau! É por isso que a Bíblia descreveu daquela forma. Está escrito que elas ficarão completamente surpresas. Nesse momento, para onde a Bíblia diz que devemos fugir? Está escrito: fuja para Sião, que é o refúgio e o lugar da salvação. Nos dias de Noé, quando Deus fez chover por 40 dias e 40 noites, e as águas inundaram a terra, a salvação foi dada para Noé e sua família, que entraram na arca. Nos últimos dias de destruição, quando os reis perderem seus corações, os sacerdotes ficarem horrorizados e os profetas chocados, devemos entrar em Sião sem falta. Então, quem estabelecerá Sião? De acordo com o Salmo de número 102, Deus Jeová a edificará. Quando Deus vier e estabelecer Sião, devemos permanecer lá. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 33, versículo 20. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida. Está escrito que Sião nunca será removida. Essa verdade não pode ser mudada. Isso porque Deus estabeleceu Sião e Ele habita lá conosco, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor, ou seja, Deus,
ali nos será grandioso. O lugar onde Deus habita com o seu povo é Sião. Por isso, nunca devemos deixar Sião ou abandonar a verdade por causa de rumores caluniosos que as pessoas criam. Quando vemos a história da igreja primitiva, o quanto os fariseus, os saduceus e os líderes religiosos perseguiram e impediram Jesus Cristo, eles disseram, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Quando Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu, eles disseram, conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer agora que ele desceu do céu? Várias vezes, eles impediram, caluniaram e se opuseram à verdade da salvação, que Jesus estava pregando para salvar toda a humanidade, agitando o povo e os impedindo de acreditar na verdade. Versículo 21. Mas o Senhor ali, ou seja, em Sião, nos será grandioso. Fará as vezes de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles. Navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Onde Deus nos salvará? Ele nos salvará em Sião. Não é por isso que está escrito na Bíblia que a salvação sairá de Sião e virá de Sião o libertador? Deus não estabeleceu Sião através de profetas, nem cumpriu a sua obra enviando seus anjos ou servos. Que lugar o próprio Deus estabeleceu quando ele veio a esta terra? Sião. Isso significa que desistir de Sião ou abandoná-la, já que foi o próprio Deus que a estabeleceu, é o mesmo que abandonar a Deus. Portanto, nunca devemos desistir de Sião ou abandoná-la. Versículo 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque há o povo que habita nela, ou seja, em Sião, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Deus também concede a sua graça do perdão de pecados em Sião. Devemos permanecer em Sião até o fim. Nós, membros de Sião, não devemos permanecer juntos até o fim, seguindo as profecias da Bíblia? Vamos ver no livro de Isaías, capítulo 4, versículo 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém, que glória eles receberão? Eles serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o ouro é extraído do minério de ouro, ele deve ser aquecido no fogo para descartar todas as impurezas. Ele deve passar por contínuo refinamento e por processo de fundição para filtrar as impurezas até que se torne puro ouro. Somente o ouro que permanece até o fim se tornará puro. Da mesma forma, a Bíblia diz, será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Enquanto andamos no caminho da fé, às vezes podemos sentir que a nossa jornada espiritual está monótona, assim como os israelitas sentiram durante sua jornada de 40 anos no deserto. Parece que estamos experimentando o mesmo padrão de vida outra e outra vez, que se repete ano após ano. Foi o mesmo com a esposa do Jantegon. Como ela viveu com ele até ele ter 80 anos, ela deve tê-lo servido de todo o coração por um longo tempo. Talvez hoje ele receberá alguma posição nobre. Com esse pensamento, ela continuou servi-lo. Mas Jantegon sempre ia para o rio e passava seus dias pescando. Ele não ia para lá para pescar um peixe, e sim permanecia apenas passando o tempo. Já que ele fez isso por anos, a sua esposa deve ter ficado cansada de cuidar dele. Porém, foi assim que a história dela chegou ao fim. Na Bíblia,
Deus ansiosamente nos diz para segurarmos a verdade firmemente até a sua vinda. Não deve haver uma razão para isso? Se perseverarmos um mês a mais, ou uma semana a mais, ou até um dia a mais, poderemos participar da incrível glória. Porém, se abandonarmos a nossa fé por causa das dificuldades em nossa vida, o nosso resultado será miserável. Muitas pessoas falavam sobre Janteigon, já que ele era uma pessoa conhecida. Mas nesse mundo há muitas pessoas que estão na mesma situação que a esposa dele. Por isso, é importante para nós perseverarmos até o fim com uma fé correta. Às vezes, podemos ouvir muitas calúnias de pessoas ao nosso redor, que não têm um correto entendimento da verdade, ou daqueles que traíram a verdade. Porém, o padrão da nossa fé deve ser a palavra de Deus. Contanto que tenhamos o padrão correto, com uma firme determinação de viver pela palavra de Deus, não há motivo para vacilarmos ou balançarmos por rumores caluniosos. Vocês não acham? Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. O que devemos fazer com o que nós temos? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso porque Satanás certamente criará uma situação de modo que você não poderá conservar o que tem. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quem recebe uma coroa? Um rei recebe uma coroa. Deus nos disse que nós reinaremos no reino dos céus para sempre. Nos é dado a promessa para essa gloriosa posição. Porém, se pensarmos, eu tenho usado essa coroa pesada por muito tempo, mas eu não consigo mais suportar esse peso, eu vou passar para outra pessoa. Então, seríamos como Esaú, que vendeu seu direito de primogenitura para Jacó. É por isso que Deus nos disse: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, não deve haver muitas situações que nos levam a abrir mão dessa coroa? Quem criaria essas situações? Satanás. Ele cria situações para nos fazer perder a nossa fé, ter dúvidas sobre a verdade ou até mesmo abandoná-la. Satanás também nos engana ao fazer com que coisas seculares pareçam mais atrativas do que a verdade, para que possamos considerá-las como mais importantes. É por isso que a Bíblia diz: Satanás anda em derredor como um leão que ruge. Satanás está sempre buscando uma oportunidade. Vamos ver a primeira epístola, de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, está escrito: fiquem firmes na fé. Satanás sempre quer destruir a nossa fé. Quando Satanás tentou Jesus, ele mostrou a Jesus toda a glória do mundo e prometeu dá-la a Jesus com a condição de que Jesus deveria se curvar perante ele. Ao nos fazer prestar mais atenção aos desejos mundanos do que à palavra de Deus, Satanás enfraquece a nossa fé pouco a pouco, até que ela seja completamente destruída. Foi por isso que Deus disse: guarde a sua fé até o fim. Eu me lembro do momento em que o pai contou a história sobre a esposa de Janteigon.
Com esse ensinamento, vamos nos tornar no povo de Deus, que pode guardar a nossa fé até o fim. Vamos para a Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Satanás persistentemente faz todo tipo de truques astutos para devorar e destruir as nossas almas com coisas que tentam os nossos olhos. Versículo 12. Porque a nossa luta, a nossa batalha, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando se trata dos dardos inflamados e lanças do maligno, devemos bloqueá-los com o escudo da fé. Satanás sempre está atirando dardos inflamados em nós. Podem haver algumas casualidades que ferem em algum ponto por esses dardos. Quando Satanás nos ataca com dardos e lanças inflamadas, podemos bloqueá-los com a nossa fé no Pai e na Mãe celestiais. Está escrito no versículo 17, tomai também o capacete da salvação. Um capacete é algo que usamos na cabeça, certo? A Bíblia nos ensina isso porque devemos sempre ter a salvação em nossa mente. Se não pensarmos na salvação, e nossas mentes ficarem cheias de curiosidades sobre os prazeres do mundo, abandonaremos a salvação no final. Por isso, enquanto temos fé em Deus, devemos sempre pensar na salvação. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Quando não pregamos, é apenas uma questão de tempo até sermos atacados pelos dardos e lanças de Satanás. A maneira de podermos atacar Satanás espiritualmente é através da pregação. Por isso, o povo que Satanás mais detesta são os obreiros do Evangelho da Nova Aliança. É porque eles continuam salvando almas através da palavra de Deus, cultivando a mentalidade correta em seus corações. Satanás faz todos olharem para esse mundo secular, mas estamos ajudando as pessoas a verem um mundo mais espiritualmente. Satanás continua perdendo seu poder espiritual, já que o número de obreiros está crescendo de 1 para 10, para 100, para 1000 e até para 10.000. Satanás não pode ficar feliz quando pregamos a verdade. Por isso, está escrito na Bíblia que devemos orar repetidamente. Vamos pregar o mistério do Evangelho sem medo. Versículo 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Somente essas pessoas podem perseverar até o fim. As últimas palavras que o Pai nos deu nesta terra foi: agora, não resta nada mais para fazermos. Preguem a palavra de Deus diligentemente. Eu me lembro de suas últimas palavras. Essas foram as palavras do Pai que eu recebi em nosso último telefonema. Ainda há muitas almas vagando neste mundo, sem conhecer a verdade de Deus ou onde Sião está. Não devemos deixar essas almas sozinhas, e sim guiá-las à verdade da vida eterna. Agora, já que o poder de Satanás foi enfraquecido, as pessoas podem voltar a Deus. Vamos todos despertar. Precisamos ter uma forte determinação para terminar essa corrida da fé até o fim. Há muitas pessoas que desistiram de sua fé. Alguns desistiram porque não conseguiram vencer as dificuldades. Já outros desistiram porque eles sentiram que sua vida de fé ficou monótona. As provas e dificuldades que estamos passando na Terra são temporárias, mas o resultado final de nossa fé será eterna. Eterno significa que durará para sempre.
Não cairemos no abismo do inferno, onde os sofrimentos não param. E sim entraremos no reino de Deus, ou seja, no mundo de alegria, glória e felicidade. Nesse mundo que Deus criou para nós, vivenciaremos a alegria dia após dia. Nos regozijaremos com as bênçãos celestiais e com a vida eterna que Deus preparou para nós eternamente. Para nos impedir de ir para lá, Satanás anda em derredor como um leão que ruge, atacando as nossas fraquezas. Como está escrito na Epístola aos Efésios, capítulo 6, a não ser que guardemos a palavra de Deus perto de nós, as nossas almas serão devoradas por Satanás no final. É por isso que devemos sempre permanecer na palavra de Deus. Através da parábola do homem rico e o Lázaro, no Evangelho de Lucas, Jesus já explicou a agonia de ser punido no inferno. Como é um lugar cheio de amargador, o Pai não quer que seus filhos sejam enviados a esse lugar. O Pai está fazendo grandes esforços para nos salvar do inferno. Porém, Satanás continua nos fazendo cair no abismo do inferno, para que os filhos de Deus sofram a eterna punição. Satanás tenta causar dor no pai e na mãe, fazendo os seus filhos sofrerem. Esse é o seu propósito. Satanás cria todo tipo de mentiras plausíveis ao distorcer a verdade. Embora comer da árvore do conhecimento do bem e do mal cause a morte, Satanás nos engana dizendo: você será sábio se comer. Irmãos e irmãs, mais uma vez, vamos pensar na razão de Deus ter dito: os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Vamos gravar outra vez em nosso coração a vontade do pai e da mãe, que ansiosamente e repetidamente nos pedem para conservar até o fim a coroa da vida que nós receberemos. Como a mãe nos ensinou, nunca percamos a nossa fé, nem percamos nossa esperança pelo reino dos céus. Não importa quais dificuldades enfrentemos e em quais circunstâncias nos encontramos. Esperando que tenham recebido muita graça, gostaria de concluir este sermão. Muito obrigado.